Bom dia, queridos. Que a graça e a paz de Deus reine em nossos corações. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 a 8. Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 2, versos 6, 7 e 8. Convido os amados a fazermos essa leitura a uma só voz. 1 Tessalonicenses 2, 6 a 8. Leiamos. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Pai querido, te louvamos por esta manhã que nos é concedida, por este privilégio de nos reunirmos como teu povo neste lugar para adorarmos ao Senhor, para te rendermos graças pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor certamente ainda fará, porque o Senhor começa e termina a boa obra. Obrigado a Deus, te pedimos que o Senhor nos fale ao coração na meditação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, quando parei para estudá-lo, eu entendi que ele falava da maior aspiração, do maior desejo que deve haver no coração de um pastor. A suprema aspiração pastoral. Qual o alvo maior do coração de um verdadeiro pastor? Eu sei que existem coisas que não deveriam nos surpreender, mas eu sei também que a capacidade humana de criar coisas inusitadas e absurdas é realmente incrível. Por exemplo, existem aqueles que, não tendo uma visão correta do que é o ministério, começam a trabalhar na igreja com objetivos meramente mundanos. Vejamos. Certa vez, um jovem afirmou para mim que queria abraçar o ministério em sua denominação, e não era a igreja presbiteriana, para poder escolher, o alvo dele era escolher, entre as meninas mais bonitas da igreja, qual seria a sua esposa. Eu fiquei me perguntando como seria esta escolha. Como ele colocaria esse plano em prática? Ele criaria algum tipo de Miss futura esposa de pastor? Não sei o que aconteceu depois. Outro afirmou que pretendia, e também não era uma igreja presbiteriana, outro afirmou que pretendia fazer a sua igreja crescer muito rapidamente, pois ele teria 60% da arrecadação local como sua renda, até um determinado patamar de arrecadação da igreja. Outro, este sim na igreja presbiteriana, traçou metas para em um determinado número de anos ser doutor em teologia e pastor de uma grande igreja num grande centro. Eu não tenho dúvidas que a maioria de nós concorda que esses não são alvos naturais e nem espirituais do ministério cristão. Aliás, a palavra ministério significa serviço. Não significa fonte de benefícios ou de lucros, como talvez os nossos ministérios lá na Esplanada, aqui em Brasília, podem fazer supor. E muitos também têm que provavelmente concordarão comigo que desejar ser amado e querido pela igreja não é pecado, mas não deveria ser o alvo maior dos pastores. Qual deveria ser, então, a suprema aspiração de um pastor, o maior desejo do coração do pastor em relação à igreja? Primeiro, do ponto de vista de ministério e diante de Deus, o maior alvo de um pastor deve ser o de ser encontrado fiel pelo Senhor. 1 Coríntios 4:2, Paulo diz: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Diante de Deus, o nosso alvo deve ser encontrado fiel.
pelo Senhor. Ouvir do Senhor naquele dia dizer: muito bom, servo bom e fiel. Um exemplo de pastor dedicado que nós temos nas Escrituras é o apóstolo Paulo. Eu não vou abordar aqui o nosso exemplo máximo, o supremo pastor, porque daí já seria uma comparação um pouco desigual, comparar o homem com o supremo pastor, com o Deus homem. Mas Paulo escreve aos crentes tessalonicenses, uma região onde ele havia realizado um excelente trabalho, onde ele plantou vários núcleos de igrejas, e lembra-lhes como foi a sua conduta no meio deles durante o tempo que passou ali. E ninguém questiona, ele diz que foi uma conduta cuidadosa, foi uma conduta abnegada, laboriosa, anunciando a todos o evangelho do reino a tempo e fora de tempo. Quando não tinha oportunidade, ele criava, mas anunciava. E Paulo não estava interessado em obter vantagens ou em serviços dos tessalonicenses. No capítulo 2, verso 7, ele diz: nós podíamos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Doando. Ele se julgava, e ele realmente tinha pleno direito de exigir deles a manutenção. Verso 17 dessa mesma carta, no capítulo 5, ele diz: devem ser merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Ele tinha direitos, mas ele não os reivindicava. E certa vez eu ouvi de um pastor, e aqui eu coloco a palavra pastor entre parênteses e entre aspas, e se fosse possível entre colchetes, e quantos mais sinais matemáticos eu pudesse, que entre fazer uma visita e escrever um artigo ou uma lição para uma escola bíblica, ele era pago para fazer essas coisas, ele ganhava mais vantagens financeiras com outras atividades paralelas ao ministério, e por isso ele se dedicava mais tempo a elas. Buscou o doutorado porque não queria sentir cheiro de ovelhas. Queria estar no meio do povão. E no doutorado, com o doutorado, ele seria mais bem remunerado. A minha pergunta é: que conceito aquelas ovelhas tinham destes pastores quando precisavam deles? Certamente aqueles pastores olhavam para Paulo e diziam: esse homem foi um tolo. Mas Paulo jamais fez do evangelho um bico. Ele era pastor. Como esses pastores, ou pseudo, nós estamos citando, sem dúvida haverão aqueles que querem viver de mercadejar o evangelho. Pedro denuncia isso em sua segunda carta. Não há nada de ilícito, não é desonesto viver do evangelho, mas o aspecto financeiro não deve ser jamais a maior aspiração, maior desejo do coração de um pastor. Paulo diz que havia ainda uma segunda disposição em seu coração, que também talvez esteja ficando muito escassa nos nossos dias. Paulo queria que as pessoas com quem ele se relacionava, o desejo do coração de Paulo, era que eles recebessem o evangelho, mesmo que isso lhe custasse a sua própria vida. E quando nós analisamos a história de Paulo, nós vamos encontrá-lo pregando em todo tipo de lugar. Encontramos Paulo pregando numa cadeia, numa praça, num navio, numa casa, numa escola, à margem de um rio. Onde houvesse oportunidade, Paulo estava pregando. Ele não desperdiçava oportunidades para anunciar a salvação no Senhor Jesus Cristo. Ele fez isso diante de todo tipo de gente também. Fez isso diante de judeus, de gentios, de homens, de mulheres, de pobres, de ricos, de livres, de escravos, de servos e até de reis. Qualquer um que passasse na frente dele precisava ouvir o evangelho. Ele anunciava o evangelho de dia e de noite, sem se deixar vencer pela fadiga. Aliás, perseguido, ultrajado, maltratado, ameaçado, abandonado, preso, mas sempre pregando o evangelho do Senhor Jesus. Sempre buscando levar aos homens o conhecimento da graça salvadora em Cristo Jesus. Era de se esperar então que por causa disso Paulo fosse muito amado pelos tessalonicenses, e eu creio que ele era. Mas talvez surpreenda você. E quando eu li esse texto a primeira vez, me parecia que a tradução estava errada. Eu fui fazer a minha própria tradução do grego para o português para ver se o tradutor não tinha errado. Não tinha não. Mas eu vou chegar lá. Era de se esperar que Paulo fosse muito amado pelos tessalonicenses.
Mas ser amado pelos Tessalonicenses não fazia parte da lista de coisas que fariam com que Paulo se sentisse um pastor realizado. Nós não conseguimos ver Paulo fazendo coisas buscando o amor da igreja, ou o favor da igreja. Pelo contrário, em Gálatas 1:10 ele diz: porventura procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Embora ele afirme que pelo menos uma igreja tinha demonstrado um profundo amor por ele. Gálatas 4:15 ele diz: que efeito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para me dar. Isso é amor. Arrancar os próprios olhos para dar para alguém é um profundo amor. Paulo não queria que a igreja o tivesse como o seu alvo. Pelo contrário, Paulo falava de si mesmo como um simples instrumento por meio do qual as pessoas criam em Jesus Cristo. Ele ensinava que a igreja não deveria fazer absolutamente nada por partidarismo, porque se fizesse não estaria agindo como igreja de Cristo. Ele afirma: jamais procurei o favor de homens. E é óbvio que um pastor, é claro, gente, se Paulo não fazia as coisas para ser amado, ele também não fazia para ser odiado. É claro que nenhum pastor quer ser odiado pela igreja. E é claro que a igreja não deve detestar ou odiar os seus pastores. Paulo afirma claramente que não era assim que as coisas deveriam ser acontecer. Embora isso aconteça com mais frequência do que imaginamos. Uma igreja não deve odiar os pastores fiéis que Deus lhe dá. Aqueles pastores que a apacentam com sabedoria, com conhecimento e com inteligência. Amar é mandamento. É mandamento de Deus aos discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus nunca devem questionar se devem obedecer os mandamentos do Senhor. No máximo, eles devem se perguntar: como nós devemos fazer para sermos obedientes? E como amar? 1 de João 3,18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E sabe por que Deus deu este mandamento de amar-nos uns aos outros? Para que o mundo veja que existe entre os crentes o que não existe no mundo. Existe um amor de fato e de verdade, um amor não interesseiro. Um amor que é uma evidência do amor de Deus que nós todos experimentamos. Nós não precisamos dizer que para que a igreja seja pastoreada, isso não deveria ser necessário falar. Para que a igreja seja pastoreada, ela precisa reconhecer o seu pastor como aquele que Deus lhe deu. E reconhecer a sua voz como sendo a voz do seu pastor. Mas Paulo aponta para aquilo que é, neste texto, a culminância, o ápice dos seus argumentos e do resultado do seu trabalho entre os Tessalonicenses. Quando um pastor pastoreia uma igreja durante 10, 15, 20, 23 anos, o que se espera, e é pouquíssimo provável que alguém pastoreie uma igreja por 23 anos sem ser amado da igreja, o que se espera depois de tantos anos é que haja uma relação de amor, de confiança, de respeito. E foi aqui que eu tive o meu problema com a tradução. Porque o argumento final de Paulo não é: trabalhei entre vocês, estava disposto a pregar o evangelho entre vocês, eu queria que vocês recebessem o evangelho, estava disposto a dar a minha própria vida, eu nem cobrei nada de vocês por isso, então eu esperava que... Normalmente nós esperamos, a conclusão é: depois de eu me sacrificar tanto, eu esperava que vocês me amassem. Mas Paulo diz assim: vocês se tornaram muito amados de nós. É o contrário do que é esperado. Por isso que eu fui fazer a minha própria tradução e percebi que é isso mesmo que Paulo está dizendo. E eu comecei a me perguntar por quê. Paulo afirma que amava muito aquela igreja. E ele lembra a igreja que os amava, e eles não duvidavam disso. Eles sabiam muito bem que Paulo os amava. Mas Paulo não faz nenhuma cobrança para que os Tessalonicenses o amassem de volta. Ser amado pela igreja não era a recompensa que Paulo buscava. E nem Pedro. Por exemplo, em 1 de Pedro, capítulo 5, Pedro diz assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. A recompensa é a imarcessível coroa de glória. Os pastores, como Paulo, devem alimentar como sua principal meta em seu coração
o amor pelas almas perdidas, buscando transformá-las de filhos da ira em irmãos amados. A meta principal do pastor não pode ser ouro ou prata. Isso pode ser conseguido muito mais abundantemente nas empresas, desde que se trabalhe duro, desde que se trabalhe com competência. Esse é assunto para outro momento. Como Paulo viu, os membros das igrejas devem ser vistos como seus pastores, como objeto de grande amor, como alvo de um grande amor. Se eu pudesse dizer uma única frase a todos os pastores um dia na minha vida, eu diria apenas: ame o rebanho que o Senhor lhe confiou e seja fiel. É um tesouro precioso, comprado e lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Amor pelas almas. Paulo demonstra amor pelas almas mesmo quando a situação não é nada favorável. Por exemplo, ele fala aos Coríntios no capítulo 4. Até a presente hora, isso aqui é o relato de um pastor. E eu conheci famílias de pastores que experimentaram isso aqui. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Por que Paulo passava por isso? Por amor à igreja de Cristo. Paulo entendia que estava servindo ao seu soberano Senhor. Esse era o alvo supremo do seu coração de pastor. Foi por isso que Jesus veio. Foi por isso que Jesus deu o exemplo para aqueles que, como pastores da igreja, ajam como ele agiu, sendo ele o bom pastor. Só merece ser chamado de pastor aquele que ama as suas ovelhas. Não por causa da lã que podem obter, ou da carne, ou do conforto, mas porque as ovelhas precisam de orientação, precisam de direção, precisam de cuidado e muitas vezes de correção e tratamento. É aquele que considera importante uma ovelha, ainda que perdida, às vezes enlameada, às vezes ensanguentada e ferida. E é justamente esta que precisa de todo o labor pastoral. É neste momento que o pastor demonstra o seu amor. E é aí que a igreja conhece a diferença entre o pastor e o mercenário. O pastor se doa, o mercenário quer receber. O verdadeiro pastor é digno de viver do evangelho, mas o mercenário é apenas um mercadejador e o seu galardão é apenas terreno. O pastor serve enquanto o Senhor quer que ele sirva. E ele serve porque entende que a essência do ministério é o serviço. E serve sem esperar recompensa. E continua servindo, mesmo quando a recompensa não vem. O verdadeiro pastor, ou um pastor, só é verdadeiro pastor se ama o seu rebanho, se está disposto a dar a sua vida pelas ovelhas. Ainda que a aspiração de um pastor seja amar a sua igreja, mesmo que com alto custo pessoal, ele não o faz, não deve fazer, por ser amado. Ele faz por amor a Cristo. Ele faz por amor à igreja de Cristo. E sabe que chegará a hora de dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É hora de dar graças a Deus pelas suas santas disposições em seu próprio coração. E assim, todos conhecerem e reconhecerem que este pastor é um verdadeiro discípulo de Cristo. Porque ele foi amado de Deus. Porque mais do que qualquer outra coisa neste mundo, ama a igreja de Deus. Porque ele sabe que fez com fidelidade o trabalho que lhe foi confiado.